Dizem que foi a única mulher que olhou nos olhos de Lampião, e ele baixou a cabeça primeiro. Respire fundo e imagine por um momento. O que você faria se o medo batesse na sua porta montado a cavalo, com chapéu de couro e rifle na mão? Maria das Dores sabia exatamente o que fazer, e o que ela fez naquela noite de junho mudou o sertão para sempre. Você já acordou alguma vez com o coração disparado, sem saber por quê? Como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Era exatamente assim que Maria das Dores se sentia naquela madrugada de junho de 1925. Mas ela ainda não sabia que em poucas horas sua vida e a história do sertão nunca mais seriam as mesmas. Antes de a gente mergulhar nessa história que vai arrepiar vocês, aperta esse like se você ama essas histórias do sertão. E se ainda não se inscreveu, corre lá que tem muito mais história boa vindo por aí. Respire fundo. Sinta o cheiro da terra seca, o silêncio pesado que antecede a tempestade. Porque tempestade era o que estava chegando. E o nome dela era Lampião. O sol ainda dormia quando o primeiro som ecoou pelas pedras da vila. Toque, toque, toque. Cascos de cavalo na estrada de terra. Devagar, calculado. Como quem sabe que não precisa ter pressa, porque ninguém vai fugir mesmo. Maria das Dores abriu os olhos no escuro. 22 anos, cabelos pretos como a noite, mãos calejadas de tanto trabalho. Uma mulher comum, diriam alguns, mas o sertão ainda não conhecia o fogo que queimava dentro daquele peito. Mãe, sussurrou, cutucando a velha senhora que dormia ao lado. Dona Antônia acordou, sobressaltada. 60 anos de sertão tinham ensinado a ela que barulho de casco de madrugada só podia significar uma coisa: problema. Eles chegaram, não foi? Perguntou a velha, já sabendo a resposta. Maria se levantou devagar, os pés descalços tocando o chão frio de barro batido. Caminhou até a janela de taipa, abriu uma fresta na madeira velha e espiou lá fora. E foi aí que ela viu vultos escuros se movendo entre as casas, homens a cavalo, chapéus de couro, rifles brilhando sob a luz da lua. O medo tinha endereço certo naquela vila e acabava de bater na porta. Agora, coloque-se no lugar dela. Imagine você, sozinha, vendo a morte se aproximar montada a cavalo. O coração de Maria batia como tambor de festa junina. Mas não era a alegria que sentia, era algo diferente. Algo que ela nunca tinha sentido antes. Era coragem nascendo no peito. Quantos são? Perguntou Dona Antônia, ajoelhada no canto da casa, as contas do terço escorregando entre os dedos trêmulos. Muitos, respondeu Maria, sem tirar os olhos da janela. Mas ela não estava contando apenas os homens. Estava observando, estudando, como eles se moviam, onde paravam, como se organizavam, porque naquele momento, vendo o medo tomar conta de cada rosto na vila, Maria das Dores tomou uma decisão que mudaria tudo. O líder do grupo desceu do cavalo bem na frente da casa dela, alto, magro, bigode espesso, olhar que cortava como faca. Mesmo no escuro, Maria sabia quem era. Virgulino Ferreira da Silva, o homem que fazia o Nordeste inteiro tremer, Lampião. E foi nesse momento que algo se quebrou dentro de Maria das Dores. Não foi raiva, não foi desespero, foi algo muito mais perigoso. Foi a certeza de que alguém precisava fazer alguma coisa. Ela viu Lampião bater na porta da casa do vizinho. Viu o pobre homem sair tremendo, de camisola, implorando misericórdia. Viu o cangaceiro rir, contar as moedas que o comerciante entregou, dar um tapa no rosto do homem só porque podia. Alguém precisa parar isso, murmurou Maria, apertando os punhos. Menina, pelo amor de Deus, saia daí dessa janela, implorou Dona Antônia. Mas Maria não se mexeu. Ela continuou observando, vendo Lampião e seus homens tomarem conta da praça, cobrarem seus impostos, humilharem os homens e assustarem as crianças. E foi ali, naquele momento, que Maria das Dores decidiu confrontar o impossível. Você consegue imaginar uma mulher simples do sertão decidindo desafiar o homem que fazia governadores se esconderem? Ela não sabia como, não sabia quando, mas sabia que ia fazer.
Lampião estava saindo da casa do ferreiro quando algo o fez parar. Um movimento na janela. Uma sombra que não se escondeu quando ele olhou. Os olhos dele encontraram os de Maria. Por 3 segundos eternos, eles se encararam. O cangaceiro mais temido do sertão e uma moça de 22 anos que acabava de descobrir que tinha coragem suficiente para enfrentar o diabo. Lampião sorriu. Não um sorriso de alegria, um sorriso de quem reconhece um desafio. Interessante, murmurou, ajeitando o chapéu de couro. Maria não baixou os olhos. Não fechou a janela, não se escondeu. E naquele momento, sem que ninguém soubesse, começou a guerra mais improvável que o sertão já tinha visto. Uma guerra entre o medo e a coragem de uma mulher que decidiu que algumas coisas valem mais que a própria vida. No próximo capítulo, você vai descobrir o que Maria fez quando o sol nasceu e por que o prefeito da cidade tremeu mais que uma vara verde, porque quando uma mulher do sertão decide lutar, nem o diabo sabe o que pode acontecer. O som dos cascos se afastando, o silêncio voltando. Mas algo tinha mudado para sempre naquela vila. Maria das Dores tinha acordado. O galo cantou 3 vezes antes de Maria das Dores tomar a decisão mais perigosa da sua vida. Você já sentiu aquele frio na barriga quando sabe que precisa fazer algo, mas todo mundo ao redor está dizendo que é loucura? Era exatamente isso que Maria sentia, caminhando pelas ruas de terra batida naquela manhã de junho. Cada passo a levava mais perto da prefeitura. Cada passo a levava mais perto do confronto que mudaria tudo. Respire fundo e sinta o peso daquele momento. Porque às vezes, uma conversa de 10 minutos pode decidir o destino de uma vida inteira. O sol já estava alto quando Maria bateu na porta da prefeitura. 3 batidas firmes, secas, que ecoaram pelo prédio velho como tiros de espingarda. "Entre!" gritou uma voz lá de dentro. Antônio Ferreira, o prefeito, era um homem de meia idade com barriga de cerveja e suor constante na testa. 52 anos de vida, 20 de política e nem 1 minuto de coragem quando o assunto era Lampião. Ele estava sentado atrás da mesa de madeira carcomida, mexendo em papéis que não significavam nada quando Maria entrou. E no momento em que viu o olhar dela, soube que aquela não seria uma visita comum. "Bom dia, seu Antônio", disse Maria, fechando a porta atrás de si. "Bom dia, Maria. Sente aí, menina." Mas Maria não se sentou. Ficou de pé, as mãos apoiadas na mesa, os olhos fixos no rosto suado do prefeito. "Seu Antônio, o senhor viu o que aconteceu ontem à noite?" O prefeito desviou o olhar. Claro que tinha visto. Todo mundo tinha visto. Lampião cobrando seus impostos, humilhando os comerciantes, mostrando quem realmente mandava naquela vila. "Vi, sim", murmurou Antônio, mexendo nervosamente nos papéis. "E o que o senhor vai fazer?" Silêncio. O tipo de silêncio que pesa no ar como chumbo derretido. "Agora, imagine você no lugar do prefeito. O que você faria?" Antônio Ferreira pigarreou, limpou o suor da testa com um lenço sujo, olhou para tudo menos para os olhos de Maria. "Maria, minha filha, você não entende como as coisas funcionam aqui. Lampião, ele tem poder, tem homens, tem armas. O que eu posso fazer?" "O senhor pode ser homem", respondeu ela, sem baixar o tom. Pronto, estava dito. O silêncio que se seguiu foi pesado como pedra de moinho. O prefeito sentiu o rosto esquentar, as mãos tremerem. Ninguém nunca tinha falado com ele daquela forma, muito menos uma mulher. "Escute aqui, menina." "Não, o senhor é que vai escutar", cortou Maria. "Enquanto o senhor fica aí sentado, contando os votos que não vai ter na próxima eleição, o povo desta vila está morrendo de medo. As crianças não dormem, os homens não trabalham, as mulheres não saem de casa." Antônio Ferreira se levantou da cadeira, tentando recuperar a autoridade que nunca teve de verdade. "E o que você quer que eu faça? Que eu chame a polícia? Que eu mande um telegrama para o governador? Você acha que eles vão se importar com uma vila perdida no meio do sertão?" "Eu acho que o senhor esqueceu para que serve", disse Maria, a voz firme como rocha. "O senhor não foi eleito para se esconder atrás dessa mesa. Foi eleito para proteger o povo." "Proteger?" Antônio deu uma risada amarga. "Menina, você viu quantos homens Lampião tem?
Você viu as armas que eles carregam? Eu tenho o quê? 2 guardas municipais com espingardas velhas? O senhor tem uma coisa que Lampião não tem, respondeu Maria. O quê? O direito de estar aqui. E foi nesse momento que Antônio Ferreira compreendeu algo terrível. Aquela moça de 22 anos tinha mais coragem no dedo mindinho do que ele em todo o corpo. Maria, pelo amor de Deus, seja sensata, implorou o prefeito. Lampião não é brincadeira. Ele mata sem pestanejar. Se você mexer com ele, se eu mexer com ele, o quê? Ele vai me matar? Maria deu um passo à frente. Seu Antônio, o senhor sabe qual é a diferença entre eu e o senhor? Qual? Eu prefiro morrer de pé do que viver de joelhos. O prefeito sentou-se novamente, derrotado. Sabia que tinha perdido. Não apenas a discussão, mas algo muito mais importante. O respeito. O que você vai fazer? Perguntou. A voz quase um sussurro. Gente, vocês estão sentindo a tensão? Se você está curtindo, compartilha com quem também ama essas histórias. E me conta nos comentários. O que vocês fariam no lugar de Maria? Maria das Dores se virou para sair, mas parou na porta. Vou fazer o que o senhor deveria ter feito há muito tempo, disse, sem se virar. Vou mostrar para Lampião que nem todo mundo nesta vila se ajoelha. Maria, isso é suicídio. Não, seu Antônio, isso é dignidade. Ela saiu, deixando o prefeito sozinho com sua covardia e seus papéis inúteis. Maria das Dores caminhava pelas ruas com um novo peso nos ombros. Não era apenas contra Lampião que ela lutaria. Era contra todo um sistema que permitia que o medo governasse. Se a autoridade não protegia o povo, alguém teria que fazer isso. E esse alguém seria ela. No próximo capítulo, você vai descobrir como uma mulher sozinha começou a reunir um exército. E porque um velho soldado decidiu apostar tudo numa causa perdida. O som dos passos de Maria ecoando pela rua vazia. Firmes, decididos, como quem acabou de declarar guerra ao impossível. 3 dias depois da conversa com o prefeito, Maria das Dores fez algo que nenhuma mulher do sertão tinha coragem de fazer. Ela selou o cavalo do pai e saiu sozinha pela caatinga. Imagine por um momento, você, sozinha, cavalgando léguas sob o sol escaldante, em busca de algo que talvez nem exista. Respire fundo coragem e sinta o cheiro da terra seca, o calor que corta a pele como faca afiada, porque Maria das Dores estava prestes a descobrir que, às vezes, a coragem se esconde nos lugares mais inesperados. O sol rachava o chão quando Maria chegou à primeira fazenda. 3 léguas de distância da vila, casa de taipa, curral vazio, silêncio que doía nos ouvidos. "O de casa!" gritou, ainda montada no cavalo. Apareceu na porta um homem de uns 40 anos, magro como vara seca, olhos fundos, de quem conhecia a fome de perto. "Que é que a moça quer?" perguntou desconfiado. "Quero conversar sobre Lampião." O homem olhou para os lados, como se o nome do cangaceiro pudesse materializá-lo ali mesmo. "Menina, pelo amor de Deus, não fale esse nome alto não." "Por que não? Ele é dono desta terra." "Não é dono, mas é quem manda." Maria desceu do cavalo, amarrou as rédeas no mourão e caminhou até a varanda. "E vocês vão ficar aí parados vendo nossa terra ser pisoteada?" O homem baixou a cabeça. A mulher dele apareceu na porta, 3 crianças se escondendo atrás da saia. "Moça, a gente tem família, tem filhos. Não pode se meter nessas coisas." "É exatamente por isso que tem que se meter", respondeu Maria. E assim foi em cada lugar que Maria visitou. Fazenda após fazenda, vila após vila, a mesma conversa. A mesma desculpa. "Tenho família, não posso me arriscar. Lampião mata quem mexe com ele. Agora, coloque-se no lugar dela. Imagine a frustração, o desânimo, a vontade de desistir." Mas Maria das Dores não desistia fácil. Foi na 5ª fazenda que ela ouviu algo diferente. Um velho de cabelos brancos, sentado na sombra de um juazeiro, disse: "Menina, você me lembra alguém." "Quem?" "Seu pai." Maria parou. Joaquim das Dores tinha morrido 3 anos antes, mas ainda era lembrado como um homem de coragem. "O senhor conhecia meu pai?" "Conhecia e respeitava. Ele também não gostava de injustiça." O velho se levantou devagar.
os ossos estalando como madeira seca. Meu nome é Manuel Pereira, cabo reformado do exército. Servi com seu pai na Guerra de Canudos. E foi ali que tudo começou a mudar. Seu Manuel, o senhor me ajuda ou fica aí sentado vendo o mundo pegar fogo? O velho a olhou como se ela tivesse perdido o juízo. Menina, você sabe que enfrentar Lampião é morte certa? Morrer todo mundo morre, seu Manuel. A diferença é morrer de joelhos ou de pé. Pronto! Era a mesma frase que o pai dela costumava dizer. Manuel Pereira sentiu um arrepio na espinha. Era como se Joaquim das Dores estivesse ali, falando através da filha. Maria, se você quer mesmo fazer isso, vai ter que ser esperta. Lampião não é qualquer um. Ele sobreviveu até hoje porque pensa antes de agir. Então me ensine a pensar como ele. Isso vai levar tempo. Tempo é o que eu tenho. O velho cabo olhou para aquela moça de 22 anos e viu algo que não via há muito tempo. Esperança. Está bem, mas tem uma condição. Qual? Você vai fazer exatamente o que eu mandar, sem questionar, sem discutir. Pode ser? Pode. E assim começou o treinamento mais improvável que o sertão já tinha visto. Durante 2 semanas, Maria das Dores aprendeu coisas que nenhuma mulher da época sabia. Como rastrear, como se esconder, como pensar como um soldado. Mas mais importante que isso, ela aprendeu a transformar medo em estratégia. Lampião é forte porque o povo tem medo dele, explicava Manuel. Tire o medo e ele vira só mais um homem com uma arma. E como se tira o medo? Mostrando que ele pode ser enfrentado. Foi numa dessas conversas, sentada ao pé do mesmo juazeiro onde tudo começou, que Maria lembrou das histórias que seu pai contava. Histórias de resistência, de gente que não se curvou, de heróis anônimos que fizeram a diferença. Pai, se o senhor estivesse aqui, o que faria? Perguntou ao vento. E foi ali, naquele silêncio do sertão, que ela compreendeu. Sua luta não era apenas contra Lampião. Era pela dignidade de seu povo, pela honra de sua terra, pelo direito de viver sem medo. Seu Manuel, eu estou pronta, disse Maria no final da 2ª semana. Pronta para quê? Para mostrar para o sertão que o medo tem fim. O velho cabo a olhou com orgulho e preocupação. Maria, você tem certeza disso? Tenho. E o senhor sabe por quê? Por quê? Porque eu não estou mais sozinha. No próximo capítulo, você vai descobrir como Maria das Dores transformou medo em coragem. E por que Lampião, pela primeira vez na vida, sentiu algo que não conhecia há muito tempo. Surpresa. O som do vento na caatinga. Mas agora, misturado com algo novo. O som da esperança renascendo no coração do sertão. Maria das Dores tinha encontrado seu exército. Pequeno, mas determinado, e Lampião ainda não sabia o que estava por vir. Na madrugada de 15 de julho de 1925, o sertão segurou a respiração. Você já sentiu aquele momento antes da tempestade, quando o ar fica pesado, os pássaros param de cantar e até o vento parece ter medo de soprar? Era exatamente assim que a vila estava naquela noite, porque Maria das Dores tinha mandado um recado para Lampião. Um recado que ninguém no sertão tinha coragem de mandar. Se você é homem mesmo, aparece na praça amanhã ao meio-dia. Respire fundo e sinta o peso daquele desafio. Porque às vezes, 6 palavras podem mudar a história para sempre. O mensageiro chegou ao acampamento de Lampião tremendo como vara verde. Era um garoto de uns 15 anos, filho do sapateiro, que aceitou levar o recado por 2 moedas de prata. Capitão, gaguejou o menino, tem uma moça na vila que quer falar com o senhor. Lampião estava limpando o rifle quando ouviu isso. Parou, olhou para o garoto com aquele sorriso que gelava o sangue. Uma moça? Que moça? Maria das Dores, filha do finado Joaquim. E o que essa Maria quer comigo? O menino engoliu seco, tirou um papel dobrado do bolso. Ela mandou isso aqui. Lampião abriu o papel, leu em silêncio. Os homens ao redor viram o sorriso sumir do rosto do chefe. Corisco! Gritou. Sim, capitão. Você conhece essa Maria das Dores? Conheço de vista. Moça séria, trabalhadora. Por que, capitão? Lampião amassou o papel na mão. Porque ela acabou de me desafiar. Agora, imagine você no lugar de Lampião, o homem que fazia governadores tremerem, sendo desafiado por uma moça de 22 anos. Capitão, o que o senhor vai fazer? Perguntou Corisco. Lampião ficou em silêncio por um longo momento.
Seus homens esperavam. Todos sabiam que desafiar Lampião era assinar a própria sentença de morte. Vamos até lá, disse finalmente. Para matar a moça? Não, para ver que coragem é essa. Enquanto isso, na vila, Maria das Dores fazia os últimos preparativos. Manuel Pereira tinha reunido 8 homens dispostos a apoiá-la. Não era muito, mas era o suficiente. Maria, você tem certeza disso? Perguntou o velho cabo pela 10ª vez. Seu Manuel, o senhor já me perguntou isso 10 vezes. A resposta continua sendo a mesma. Qual? Prefiro morrer tentando do que viver me escondendo. Cada homem estava em sua posição, não para atacar, mas para mostrar que Maria não estava sozinha. 12:00 em ponto. O sol estava no meio do céu quando o barulho dos cascos ecoou pelas ruas. Lampião chegou com apenas 3 homens. Não precisava de mais. A praça estava vazia, janelas fechadas, portas trancadas. O medo tinha endereço certo naquela vila, mas no centro da praça, debaixo do sol escaldante, estava Maria das Dores, sozinha. Virgulino Ferreira, disse ela quando o cangaceiro desceu do cavalo. Lampião parou. Ninguém o chamava pelo nome verdadeiro há muito tempo. Você me conhece? Conheço. Sei que você nasceu em Serra Talhada, que perdeu o pai cedo, que começou no cangaço por causa de uma briga de família. E o que mais você sabe? Sei que você esqueceu de onde veio. Pronto, estava dito. O silêncio que se seguiu foi total. Nem mesmo o vento ousava soprar. Menina, você sabe com quem está falando? Sei sim. Estou falando com um homem que esqueceu que antes de ser cangaceiro era filho de uma mulher do sertão. E foi nesse momento que aconteceu algo que ninguém esperava. Lampião não sacou a arma, não gritou, não ameaçou. Ele olhou para Maria das Dores como se estivesse vendo um fantasma. O que você quer de mim? Quero que você pare de cobrar imposto desta vila. E se eu não parar, aí você vai ter que me matar. Aqui, na frente de todo mundo. Maria abriu os braços, oferecendo o peito. Mas antes de atirar, eu quero que você olhe bem para mim. Eu tenho a mesma idade que sua irmã tinha quando morreu. Tenho os mesmos olhos que sua mãe. Tenho a mesma coragem que você tinha antes de se perder no caminho. Agora coloque-se no lugar de Lampião. O que você faria? O cangaceiro ficou parado por um longo momento. Seus homens esperavam uma ordem. A vila inteira esperava um tiro, mas o que veio foi algo completamente diferente. Você tem coragem, menina. Vou dar isso a você. Então, você venceu hoje. Lampião montou no cavalo. Ajeitou o chapéu de couro. Mas lembre-se, Maria das Dores, o sertão é grande e os caminhos se cruzam. Eu sei. E quando se cruzarem de novo, eu vou estar aqui, esperando, protegendo. E assim, pela primeira vez na história, Lampião recuou sem disparar um tiro. No próximo capítulo, você vai descobrir o preço que Maria pagou por essa vitória. E porque, às vezes, vencer pode ser mais perigoso que perder. O som dos cascos se afastando, o silêncio voltando. Mas algo tinha mudado para sempre naquela vila. O medo tinha nome, e o nome dele era Lampião. Mas a coragem também tinha nome, e o nome dela era Maria das Dores. 3 meses depois do confronto, Maria das Dores descobriu que vencer pode ser mais perigoso que perder. Você já teve uma vitória que mudou sua vida para sempre? Não apenas o que você conquistou, mas quem você se tornou depois. Era exatamente isso que estava acontecendo com Maria. Ela tinha enfrentado Lampião e vencido. Mas o sertão nunca perdoa quem quebra suas regras. Respire fundo e sinta o peso. Porque às vezes ser herói é uma condenação disfarçada de glória. A notícia se espalhou pelo sertão como fogo na caatinga seca. Uma mulher fez Lampião recuar. Ela olhou nos olhos dele e não baixou a cabeça. Dizem que o cangaceiro saiu da vila sem cobrar um tostão. Em cada feira, em cada bodega, em cada terreiro, o nome de Maria das Dores era sussurrado com admiração e medo. Admiração pela coragem, medo do que poderia acontecer depois. Porque no sertão, quem desafia o poder vira alvo. Maria sabia disso. Sentia nos olhares que a seguiam pelas ruas, nas conversas que paravam quando ela passava, no silêncio pesado que tomava conta da vila ao anoitecer. Maria, você virou lenda, disse Manuel Pereira numa tarde de setembro. Lenda não, seu Manuel.
Virei problema. Por quê? Porque agora todo mundo espera que eu resolva tudo. E eu sou só uma mulher. E os problemas começaram a chegar. Primeiro, foi o comerciante de Petrolina que apareceu pedindo ajuda contra um grupo de jagunços. Depois, foi a viúva de Salgueiro que implorou para Maria expulsar os homens do coronel que queriam tomar sua terra. Maria das Dores, você é nossa salvação, diziam. Mas Maria sentia o peso de cada pedido, de cada esperança depositada em seus ombros. Agora, coloque-se no lugar dela. Imagine ter que carregar as esperanças de um povo inteiro. Seu Manuel, eu não posso salvar todo mundo, desabafou numa noite de lua cheia. Eu sei, menina, mas você abriu uma porta que não pode mais ser fechada. Que porta? A porta da esperança. E esperança no sertão é coisa perigosa. Foi então que chegou a notícia que Maria mais temia. Um mensageiro, cavalgando duro, parou na frente da casa dela com um recado que fez seu sangue gelar. Moça, Lampião mandou dizer que vocês vão se encontrar de novo. E da próxima vez não vai ser conversa. Quando? Perguntou Maria, a voz firme apesar do medo. Ele não disse, só disse que você ia saber a hora. E Maria sabia. Sentia no ar, no vento que mudava de direção, no silêncio dos pássaros ao entardecer. Seu Manuel, chegou a hora. Hora de quê? De pagar o preço. O velho cabo a olhou com tristeza. Maria, você ainda pode fugir, pode ir para longe, começar uma vida nova. E deixar o povo na mão? Deixar que o medo volte a governar? Às vezes, fugir é a única forma de sobreviver. Não para mim, seu Manuel. Eu não nasci para fugir. E foi nesse momento que Maria das Dores compreendeu algo terrível e belo ao mesmo tempo. Ela não lutava mais apenas por sua vila. Lutava por algo muito maior, pelo direito de sonhar com um sertão diferente. Valeu a pena? Perguntou a si mesma, sentada na mesma janela onde tudo começou. A resposta veio no sorriso das crianças que voltaram a brincar na praça. Veio no olhar dos homens que recuperaram a dignidade. Veio na voz das mulheres que descobriram que também podiam ser fortes. Tia Maria! Gritou uma menina de uns 8 anos correndo até ela. Que foi, minha filha? Minha mãe disse que você é a mulher mais corajosa do mundo. Sua mãe exagerou. Não exagerou, não. Você ensinou a gente que o medo não é eterno. E foi ali, naquele momento simples, que Maria entendeu. Sua vitória não estava no confronto com Lampião. Estava na transformação das pessoas ao seu redor. No orgulho que voltou a brilhar nos olhos do povo, na esperança que renasceu no coração do sertão. Seu Manuel, eu sei qual é o meu destino, disse naquela noite. Qual? Não importa o que aconteça comigo. O que importa é que eu mostrei que é possível. E isso ninguém pode tirar. 3 dias depois, Lampião voltou. Mas desta vez, encontrou algo que não esperava. Uma vila inteira de pé, esperando por ele. Maria das Dores estava na frente, como sempre. Mas agora ela não estava sozinha. Você voltou, disse ela. Voltei. E você sabe por quê? Sei. Mas também sei uma coisa que você não sabe. O quê? Que você já perdeu. Como assim? Porque você pode me matar, Virgulino. Pode matar todos nós. Mas não pode matar uma ideia. Que ideia? A ideia de que o medo não é eterno. E dizem até hoje que quando o vento sopra forte naquela vila, ainda se pode ouvir a voz de Maria das Dores ecoando pelas ruas. O medo só vence quem permite. Ela mudou o sertão não com balas, mas com coragem. Não com violência, mas com dignidade. Aquela virgem que encurralou Lampião e desafiou o prefeito se tornou lenda. Mas antes de ser lenda, ela foi exemplo. Exemplo de que no sertão, como em qualquer lugar, a liberdade se conquista com coragem e a dignidade se defende com a vida. Me conta aí nos comentários. Depois de ouvir a história de Maria das Dores, eu quero saber, se você estivesse no lugar dela, naquela madrugada vendo Lampião chegar, qual teria sido sua reação? Teria se escondido, fugido, ou como Maria enfrentado o medo de frente? Conta sua resposta sincera nos comentários.